eu vou conversar com Paulo Essel, que é o superintendente do Ministério do Trabalho e do Emprego aqui para Santa Catarina. Para começar, Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado por me conceder essa entrevista. Eu gostaria de saber que história é essa que o Ministério do Trabalho e do Emprego está de volta. Me conta Emílio, direitinho. boa tarde. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, para quem estiver assistindo em qualquer hora do dia. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por esse convite, de estar aqui conversando contigo, com as pessoas que te acompanham. É sempre bom o poder público estar passando informação, prestando contas, através dos canais oficiais de comunicação, mas também através dos canais e das possibilidades que a comunidade e os amigos nos proporcionam. De fato, Emílio, o Ministério do Trabalho está de volta e a determinação do presidente Lula e do ministro Marinho é que o Ministério do Trabalho volte a recuperar o protagonismo que já teve em outros tempos. A população talvez não recorda, mas no último governo, no governo anterior, nós tivemos a extinção por um período do Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho foi, de fato, esfacelado, os servidores foram divididos, encaminhados para diversos outros ministérios. E no final do governo anterior, no último ano, por um arranjo político, o Ministério foi recriado, mas foi recriado sem a estrutura que tinha até então. Então, nesse momento, desde 1º de janeiro de 2023, o Ministério do Trabalho voltou com força total. Nesse momento, nós estamos aí com um concurso, as pessoas estão estudando. No dia 6 de maio, teremos um grande concurso para a contratação de auditores fiscais do trabalho. As portas do Ministério do Trabalho, que através da superintendência, novamente estão abertas aos dois lados importantes da relação de emprego, que são os trabalhadores, os sindicatos e também as empresas, através dos seus sindicatos. A gente está aqui buscando diálogo, fazendo muita composição, chamando os lados para conversar, né? E para chegar a um bom termo, sempre que for necessária um terceiro fazer parte dessa relação. Bom, Paulo, fico muito contente com uma notícia tanto tardia, vamos dizer assim, mas é uma notícia importantíssima para os trabalhadores brasileiros que, num determinado período, como você disse, ficaram órfãos, já não tinham aonde se apoiar, que essa era a estratégia, lamentável estratégia do governo anterior. Eu gostaria que você nos explicasse, por favor, como funciona a fiscalização do Ministério, o que faz a fiscalização do Ministério do Trabalho e do Emprego. Emílio, a fiscalização é um dos braços do Ministério do Trabalho na busca da identificação de descumprimentos à legislação trabalhista. O Ministério do Trabalho não cria lei. O Ministério do Trabalho tem a tarefa de fazer cumprir a lei aprovada, né, no Congresso Nacional. Então, nós temos algumas frentes, por exemplo, nesse instante, uma das frentes é a fiscalização em relação ao pagamento, ao recolhimento do fundo de garantia que as empresas precisam fazer na conta do trabalhador. Uma outra questão, uma outra frente, é verificar se as empresas com mais de 100 funcionários estão cumprindo a sua cota de pessoas com deficiência, porque a lei determina que a partir de 100 trabalhadores, as empresas precisam ter um percentual de trabalhadores, de pessoas com deficiência. Também nós temos toda uma atuação da nossa fiscalização muito forte, infelizmente, nos últimos tempos está crescendo, a questão do trabalho escravo. O Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão, mas, infelizmente, Emílio, essa prática escravagista, ela está muito presente ainda na mente de determinadas pessoas, enfim, que têm o poder de contratação de trabalhadores, né? E a gente está recebendo comumente denúncias em várias regiões de Santa Catarina. Estamos fazendo diversos resgates de pessoas que estão colocadas num trabalho em situação análoga, em situação semelhante à de escravidão.
também o Ministério do Trabalho atua quando recebe denúncias de trabalhadores, enfim, de sindicatos, de problemas que possam estar acontecendo na construção civil, em determinadas empresas, no transporte, enfim, na relação de trabalho. Mas eu quero alertar, Emílio, que todas as denúncias precisam chegar para o Ministério do Trabalho através do site do Ministério, mte.gov.br. É o único canal de recebimento de denúncias. Essa é uma informação importante para quem está assistindo. Denúncias de irregularidades no trabalho, o site do Ministério. Muito bem. Exatamente, Emílio. Tipo assim, muitas pessoas, às vezes, têm o meu telefone celular e dizem, Paulo, está acontecendo isso. Não, essa denúncia, infelizmente, ela não serve, porque nós somos um órgão público e aqui as coisas precisam estar de forma possível de ser auditada. Então, documentadas. Oi? Documentadas, com Documentadas, exatamente. Então, assim, se alguém liga para mim, mas, né, tipo assim, lógico que chega a informação, a gente passa adiante, mas não há como provar que fez a denúncia para mim. Então, a única forma de uma denúncia ser recebida aqui é através do site do Ministério. Muito bem. Paulo, nos conte, por favor, as implicações da Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres. Emílio, essa é uma situação que é muito importante, embora esteja na Constituição de 88, que todas as pessoas são iguais, que não pode haver discriminação de nenhuma maneira. Na própria CLT também tem essa regra, só que a gente vê na prática que as mulheres, quando ocupam a mesma função dos homens, um trabalho exatamente igual dos homens, que exige as mesmas habilidades, segundo os números que nós temos no Ministério, elas recebem, no mínimo, 21% a menos que os homens. As mulheres, ocupando a mesma função, fazendo o mesmo trabalho, recebem menos que o homem, porque ainda existe uma cultura, né, machista muito forte no nosso país. É algo cultural que precisa, com esse tipo de norma, ir sendo enfrentado. Então, no ano passado... A questão da escravidão, profundamente ligados na nossa cultura. Exatamente. Então, no ano passado, Emílio, o presidente Lula sancionou a Lei da Igualdade Salarial, estabelecendo procedimentos, porque a lei anterior eram princípios, tanto a Constituição como a legislação trabalhista, basicamente eram princípios que deveriam ser norteados, mas não havia um procedimento efetivo que pudesse medir se uma empresa está descumprindo essa regra ou não. Então, nós tivemos, no final do ano passado, em novembro, a publicação de decretos e portaria regulamentando aquela lei sancionada pelo presidente Lula em julho. E ela estabeleceu algumas obrigações por parte das empresas que têm 100 empregados ou mais. Não que as demais não precisem cumprir a lei, não que as demais possam contratar mulheres pagando menos do que pagam aos homens na mesma função. Mas aquelas que têm 100 empregados ou mais, elas precisam, ou precisaram, agora até o dia 8 de março, a preencher um questionário no site do próprio Ministério, e esse questionário ele está sendo cruzado com informações que são disponibilizadas mensalmente pelos contadores das empresas, lá quando eles fazem a documentação contábil da empresa,
E com base no cruzamento dessas informações, Emílio, o Ministério do Trabalho criou uma fórmula para identificar se a empresa está cometendo algum ato discriminatório dentro da empresa. E daí as empresas serão informadas da conclusão do Ministério do Trabalho e haverá um prazo para mitigar aquela diferença, ou seja, para reduzir, para eliminar aquela diferença. Então, essas informações, elas estarão sob o conhecimento dos nossos fiscais, e os nossos fiscais daí vão começar a procurar as empresas, Emílio, não para punir imediatamente, não para aplicar uma multa, uma pesada multa, porque a empresa está descumprindo a norma. Como é uma coisa cultural, qual é a determinação do nosso presidente da República e do ministro? Nós precisamos iniciar esse procedimento através do diálogo. Então, vamos imaginar que tu sejas uma empresa com mais de 100 empregados, a tua empresa seja constatada alguma discrepância entre o salário pago a homens e mulheres. A nossa fiscalização vai te procurar, vai procurar entender como é que funciona, se tu tens plano de cargos e salários, se tu tens alguma política específica para as mulheres, e junto contigo, a nossa equipe vai tentar estabelecer um planejamento a médio prazo, para que no médio prazo tu consigas resolver esse problema de diferença salarial que tem hoje na tua empresa, hipoteticamente, né? Passado esse prazo, tu não resolvendo, daí sim a equipe de fiscalização vai atuar impondo as multas cabíveis. Uma orientação muito inteligente. Nos fale, por favor, Paulo, a respeito da proteção aos motoristas Uber e de outros aplicativos. É uma questão importante hoje. Emílio, a gente sabe que a gente está vivendo uma transformação no mundo do trabalho, né? Há muito tempo atrás, a gente lembra que existia um motorista de táxi. Não se podia conceber algum tempo atrás, e não muito tempo atrás, né, Emílio? Acho que 20 anos atrás, não sei se 10 anos atrás, a gente podia imaginar que o Uber fosse algo tão do cotidiano das pessoas hoje. Só que as pessoas que trabalham com aplicativos de transporte de 4 rodas, porque essa regra está sendo aplicada para os motoristas do Uber, do 99, ainda não chegou para o iFood, para aqueles que entregam de moto, de bicicleta. Então, através também de um processo dialogado, porque esse foi um compromisso do presidente Lula durante a campanha em 2022, de garantir proteção a esses trabalhadores. Acontece que nesse processo de construção, que ocorre desde o ano passado, a gente foi surpreendido no Ministério do Trabalho com a visão também dos próprios motoristas que dizem o seguinte: eu quero ter uma proteção, eu preciso ter uma proteção, porque se eu me acidentar, se eu for acometido de uma doença e precisar ficar afastado do trabalho, eu não tenho nada que me ampare, então eu preciso de uma proteção. Agora, eu também não abro mão da minha autonomia, eles disseram, Emílio, para o governo. Eu não abro mão da minha autonomia. Eu quero trabalhar a hora que eu quiser. Se eu quiser trabalhar hoje, eu vou. Se eu quiser trabalhar à noite, eu vou. Então, eu não quero ficar preso a uma regra de controles de jornada. Então, isso surpreendeu a toda a equipe que estava discutindo, e o próprio presidente Lula, quando fez o lançamento, quando comunicou que encaminhou para o Congresso Nacional na semana passada o projeto de lei, o próprio presidente Lula disse que naquele instante estava se fazendo algo histórico, algo inédito no país, porque estava se criando uma espécie de uma outra modalidade de contrato de trabalho. Uma modalidade de contrato de trabalho que é atualizada de acordo com os tempos atuais, para se garantir direito ao motorista de aplicativo, de veículo de 4 rodas, mas, ao mesmo tempo, garantir para ele a autonomia. Então, basicamente, o que vai ser garantido a ele é uma inclusão, né, que vai ser pago por parte da Uber e de outras operadoras, e por ele também um percentual,
para incluí-lo no sistema público de previdência social, a fim de que esse tempo que ele está trabalhando, Emílio, possa contar para a sua aposentadoria, possa contar para algum benefício. Se é uma mulher trabalhadora, possa contar, inclusive, para a licença maternidade dela, esse período, e ela possa receber, né? Então, assim, é um processo novo no nosso país e para a gente, do governo, o que nós queremos é que essa proteção seja estendida também aos demais entregadores, por exemplo, do iFood e qualquer outras empresas, né? Que a gente vê essa galera, especialmente nas noites, nas madrugadas, correndo esse país com as suas motos na velocidade para fazer a entrega na casa da gente com a maior rapidez possível, mas esse povo está totalmente desassistido. Se acontece algum problema, um acidente, quem vai bancar a conta deles, Emílio, somos todos nós, porque eles vão para o hospital, vão ser atendidos no sistema público de saúde e lá o atendimento vai ser bancado por todos nós, e não pela empresa que está ganhando dinheiro com eles, né? E se eles tiverem que ficar 6 meses numa cama, eles não vão receber nenhum centavo, porque eles não contribuem com a Previdência Social. Então, é algo que está sob o radar do nosso governo. Paulo Essel, as suas considerações finais, por gentileza. Emílio, agradeço imensamente essa possibilidade. Acho importante que a população ajude a fazer ajude com as suas críticas, ajude com as suas sugestões. Nós temos hoje um governo democrático, nós temos uma agenda que o presidente Lula chama de Agenda de União e Reconstrução. A gente precisa unificar o nosso país. As pessoas precisam ser respeitadas nas suas opiniões, mas nós temos um governo, e esse governo, ele é de todos, de quem votou e de quem não votou. Quem não votou, né, quem não votou e não está contente, tem que torcer pelo sucesso do país e, na próxima eleição, pegar a bandeira do seu candidato e tremular ainda mais alto, né? Quem votou e acha que o país está indo na linha certa, tem que ajudar, seguir ajudando no processo de sugestões, nas críticas, nas ideias, né? Porque o país é de todos nós. Então, vamos unificar o nosso país, vamos voltar a ser conhecidos como o povo mais feliz do planeta, que nós já conseguimos esse título há um tempo atrás, há algumas 2 décadas atrás. E hoje, infelizmente, nós temos um país aí que uma parcela da população ainda está presa nas eleições de 2022. Né? A eleição de 2022 já acabou, é hora de olhar para frente. Precisamos recuperar o brasileiro cordial. Exatamente. Lembra? Desapareceu o brasileiro cordial. Paulo Essel, muito obrigado por essa entrevista. Certamente manteremos contato mais na frente. E até a próxima. Muito obrigado. Estou à disposição, Emílio. Obrigado.